Queridos, esse texto fala de uma situação bem interessante e é basicamente disso que eu vou falar hoje, tá bom? O texto fala de ciladas, ciladas do diabo. Nenhum de nós aqui tem dúvida ou não deveria ter dúvida, e inclusive vou deixar o texto aberto aqui, porque a gente vive extremos em relação à igreja quando nós falamos de poder das trevas, do diabo, sabe? A gente vive assim meio que uma realidade dúbia, meio que controversa, porque uns creem demais no diabo a ponto de parecer que o diabo tem mais poder do que Deus, tá? Outros não creem de forma alguma no diabo, como se o diabo não tivesse nenhum poder. E esse entendimento, ele é errado, irmãos, porque se você for para a Bíblia, você vai perceber, querido, que o diabo é um ser que tem muito poder, sabe? É lógico que o poder dele é limitado e é restringido por Deus, mas Deus deu a ele uma certa dose de poder, permitiu ao diabo ter poder, tá? E ele possui poder, irmãos, até mesmo sobre os elementos da natureza, sobre as pessoas, sobre animais. Você pode pegar o exemplo de Jó, e eu estou aqui com o texto aberto, entendeu? Vou pegar do versículo do capítulo 1, quando o texto diz assim, olha, um dia, estou lendo aqui Jó, capítulo 1, versículo 13, um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram, levaram tudo, mataram os servos a fio de espada, só eu consegui escapar para trazer notícia. Enquanto ele ainda estava falando, veio outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse, os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio de espada, só eu consegui para escapar. Também este ainda falava quando veio outro e disse, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. De repente, eis que se levantou um vento muito forte do deserto e bateu contra os 4 cantos da casa e ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Você percebe aqui? O diabo está levantando pessoas, o diabo está fazendo cair fogo do céu, o diabo está movendo o vento com tanta força que destruiu aquela casa. Aí você vai para o capítulo 2, querido, o texto diz assim, então Satanás, 2,7, então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos desde a planta do pé até o alto da cabeça. Eu estou mostrando a vocês que o diabo é um ser poderoso, tá? Ele tem certo controle sobre os elementos da natureza, fez cair fogo do céu, fez soprar os ventos, ele tem controle sobre as pessoas, levantou lá os inimigos lá e atacaram os rebanhos de Jó, destruíram tudo, e aqui controle até mesmo sobre o corpo de Jó, encheu Jó de tumores, tumores malignos da planta do pé até o alto da cabeça. É isso que o texto diz. Eu acho interessante como a gente, quando olha para isso, ou se enche de temor e passa, eu acho às vezes engraçado, irmãos, quando eu ouço pessoas dizerem assim que quando eles querem pedir alguma coisa muito importante para eles, eles não pedem em voz alta com medo do diabo ouvir. É curioso isso, né? Eu perguntei uma vez para a irmã, mas irmã, quer dizer que se o diabo ouvir, você não vai alcançar aquilo que está pedindo para Deus, é? Se isso é verdade, então o Deus que você serve é muito fraquinho. Porque o diabo está ouvindo, e porque ele está ouvindo, ele vai impedir Deus de abençoar. Então isso significa, pela lógica que você está contando, que o diabo é mais poderoso do que Deus. São pensamentos assim extremados. Mas por outro lado, querido, as igrejas, existe parte da igreja, né? As igrejas mais conhecidas como mais tradicionais, elas não dão tanta bola para o poder do diabo e muitas vezes vivem a sua vida como se não existisse um diabo, entende? É complicado. Agora, que o diabo é um ser poderoso, a gente não vai negar. Entretanto, querido, a
grande característica do diabo, né? E eu diria que onde está a maior fonte de força do inimigo é exatamente a astúcia de Satanás. São as ciladas, o texto diz, as astutas ciladas do diabo. E eu quero te mostrar isso, e eu vou ler a Bíblia, irmãos. Eu gosto de mostrar na Bíblia e lendo o texto, porque eu acho que isso soa mais fiel às Escrituras. Olha só, Gênesis capítulo 3, versículo 1 diz assim: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Está falando da sagacidade, está falando da astúcia. Você sabe aqui que a serpente, há uma discussão teológica até em relação a isso, mas no meu entendimento, né, a serpente era um ser alado que foi possuída pelo diabo aqui para enganar Eva, tá bom? Então a sagacidade aqui não é exatamente da serpente, do ser, mas do ente maligno que está possuindo aquela cobra, entendeu? Aquela serpente. Ele é um ser sagaz, ele é um ser astuto, entendeu? Olha outro texto interessante, irmãos, apontando sempre para essa capacidade do diabo de enganar as pessoas. 2 Coríntios, capítulo 3, capítulo 11, na verdade, versículo 3, é Paulo dizendo assim, olha, mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, a mesma palavra sempre, sagacidade, astúcia, o tempo todo, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, o diabo enganou Eva e ele continua agindo na vida de vocês, e se vocês não atentarem, a pureza e a simplicidade da vida de vocês será corrompida pela astúcia da serpente. Ainda em 2 Coríntios 2, agora versículo 9 a 11, querido, ele diz basicamente a mesma coisa, tá? E para isso vos escrevi, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Ardis aqui, irmãos, fala da habilidade do diabo de planejar, de esquematizar. Ele é um ser que vive planejando, esquematizando, é um ser que vive procurando meios de enganar as pessoas, de ludibriar as pessoas. O que Paulo está dizendo aqui, querido, é que o diabo ele fará qualquer coisa para conseguir vantagem sobre nós. Ele fará qualquer coisa para nos derrubar, para nos fazer parecer ridículos e para pôr em desgraça o nome de Deus. Não é para você viver sobressaltado, com medo e tudo, mas é bom que a gente não perca, querido, de mente o fato de que o diabo, ele maquina o tempo todo meios de nos derrubar, meio de fazer com que a gente tropece, meios de fazer com que a gente caia no pecado, porque assim, querido, vai embora o nosso testemunho, assim vai embora a glória de Deus, nós estaremos envergonhando o Senhor, entendeu? Nós estaremos atraindo sobre nós a ira de Deus, o castigo de Deus, tudo isso é propósito do diabo na vida do crente. Eu acho interessante, irmãos, a gente vive momentos, e a igreja passa por isso. Eu estou muito tempo no Evangelho, servindo a Deus, e nesses mais de 26 anos, 27 anos, eu não sei dizer quanto tempo faz isso, mas uma coisa a gente percebe muito claramente na vida da igreja. Há momentos na vida da igreja que ela está bem, os irmãos estão bem, alegres, querendo servir ao Senhor, mas existem momentos que, sem explicação nenhuma, não aconteceu nenhuma tragédia, não aconteceu nada, simplesmente as pessoas vão se acomodando, entende? E daqui a pouco elas perdem a alegria de cultuar o Senhor, perdem a alegria de ir à casa do Senhor, de fazer a obra de Deus, e elas vivem um tempo assim. Depois, porque Deus é bom, né? Depois há um despertamento novamente, e a gente volta para aquele pique, com aquele gás de novo. Mas isso acontece na história da igreja. A gente vive isso, eu vivi isso muitas vezes, irmãos. A história da igreja é caracterizada por esse sobe e desce da vida cristã, entende? Momentos bons, momentos que parece que o camarada está morrendo espiritualmente, está agonizando espiritualmente, não tem mais prazer em nada, não quer mais saber de Deus, entendeu? Alguns até se afastam, vão para o mundo mesmo, e aí daqui a pouco eles voltam novamente. Tudo isso, irmãos, a gente não pode descartar.
uma ação maligna no coração do ser humano, a longo prazo. Não é uma atitude, irmãos, assim, brusca, grosseira na vida do ser humano. É algo que vai sendo trabalhado ao longo dos anos, entende? O diabo conhece as nossas fraquezas. Ele sabe onde nós vamos falhar. Ele sabe... eu fico imaginando o seguinte, né? Pensa numa coisa. O diabo aparece para Deus. Ele vai lá no céu, irmãos. E Deus está feliz com o seu servo, com Jó. Está contente. Ele olha para Jó e vê em Jó um homem fiel, um homem que vive realmente aquilo que crê. É alguém completamente... não é só fidelidade, irmãos, mas é amor, é alegria, sabe? É honra. E o Senhor dá um testemunho diante do diabo, da fidelidade, da honra daquele servo, entendeu? E o diabo, conhecendo o ser humano, ele diz assim, olha, é lógico, né? O Senhor tem abençoado ele da forma como tem abençoado, nada falta para ele. Ele está sugerindo a Deus, ele só é fiel a ti por causa das coisas que o Senhor dá para ele. Tira isso e o Senhor vai ver ele blasfemar. E Deus permite, irmãos. E Deus permite. O diabo vai e tira tudo o que Jó tem. Todos os seus, no caso, os bens, era basicamente os animais, né? Os camelos, o boi, a ovelha, essas coisas todas. Tudo. Ele perde exatamente tudo num dia. E para fechar com chave de ouro, ele perde também os filhos. Num único dia, tudo o que aquele homem levou anos para construir, desapareceu. Só que Jó, como um bom homem de Deus, ele não se curva a isso, né? Ele não se dobra a isso. O diabo volta lá depois e o Senhor está mais feliz agora do que antes ainda. Porque mesmo tirando tudo, Jó permanece fiel. E o diabo novamente, irmãos, outro ardil de Satanás, pele por pele. Vou pegar o texto, é mais interessante, eu estou com o texto bem aqui na minha frente. Deus diz assim, olha, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. 2:3. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. E agora o ardil. Então Satanás respondeu ao Senhor, pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida. Mas estende a tua mão e toca nos ossos, na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. E o Senhor, mais uma vez, deu permissão ao diabo. E o diabo volta lá, irmãos, e ele enche o corpo de Jó com tumores. A minha tradução diz tumores malignos da planta do pé até o alto da cabeça. Se você ler a descrição do texto, queridos, ao decorrer do livro, ele diz que pega cacos de telha e ele começa a se coçar. Você consegue imaginar um corpo cheio de tumores purulentos, pus jorrando, aquela coceira, aquele negócio? Alguém já sentiu a catapora, né? E a catapora é muito light, tá bom, gente? Mas o corpo fica ferido e começa a coçar e você se agonia com aquilo. O corpo de Jó está tomado de tumores. Mas ele não perdeu, irmão, só os bens, só os filhos ou só a saúde. Ele perdeu a sua dignidade como homem. Ele perdeu o respeito das pessoas que o cercavam. Até mesmo os servos deles, os escravos, passaram a desrespeitar, né? A tratar com indignidade Jó, porque eles viam Jó como um homem maldito de Deus. Está aí um homem que suportou, como poucos na história da vida cristã, o poder do diabo contra a sua vida. Toda a indignação. Não foi um demôniozinho, velho, pé de chinelo, não, que foi atrás de Jó. Foi o próprio diabo que foi atrás dele, irmãos. Mas o grande lance desse livro é exatamente isso. Jó se lamenta, Jó reclama, Jó amaldiçoa o dia que nasceu, amaldiçoa o homem que deu a notícia do seu nascimento. Ele está ferido, ele está doente, né? Deu a dor, a angústia. Mas o maior desespero de Jó não é exatamente a sua dor e a sua indignidade diante das pessoas, a tristeza.
A maior dor de Jó, querido, é exatamente o silêncio de Deus. Porque Deus não está mais respondendo a ele. Deus não está mais falando com ele. E ele está clamando, clamando e questionando, e não há uma resposta. Tudo que ele ouve são os amigos dizendo. A história dos amigos é muito interessante, sabe? Os amigos chegam 7 dias conduídos, movidos pela dor do amigo, sabe? Ali, angustiado, aquela coisa toda. Mas depois do 7º dia que Jó começa a falar, e aí aqueles homens começam a olhar e o pensamento deles, a compaixão que eles tinham por Jó, vai sendo transformado por um ar de superioridade. Jó, você está assim por causa do pecado. Deus não faria isso com você se você não estivesse em pecado. E aí eles começam a acusar Jó, e a dizer, Jó, se arrepende, Jó, confessa o pecado, pede perdão para o Senhor vai restaurar. E Jó defendendo a sua integridade. Irmãos, é um livro interessante para se ler, de uma tirada só, sabe? Se você puder, é bom que você pegue uma tradução mais simples e leia de uma tirada só, para você ter uma noção da argumentação que está sendo travada ali. Os amigos acusando Jó e dizendo, você está assim por causa do pecado. E Jó dizendo, não, eu sou íntegro, eu não pequei contra o Senhor. E lá no final do livro, nós descobrimos que realmente Jó não pecou contra Deus, né? Ele estava sendo provado. O inimigo, irmãos, escute bem isso, querido. O inimigo, ele trabalha de dia e de noite para nos levar a cair, para nos fazer tropeçar, para nos fazer desanimar. Irmão, você consegue imaginar um filho de Deus, nascido de novo, ele é co-herdeiro com Cristo Jesus, ele é o irmão do filho pródigo, que está em casa, na casa do pai, e tem tudo ao seu dispor, mas está lá vivendo com o coração angustiado. Não desfruta do que tem, entende? E ainda se lamenta quando o irmão volta e que o pai mata o cordeiro lá para o filho comer. Isso tudo, irmãos, representa em nós, muitas vezes, querido, uma ação maligna. Eu gostaria muito de chamar a sua atenção para essa realidade espiritual que nós vivemos. A igreja está inserida numa batalha espiritual, irmãos. Não é batalha espiritual de você sair fazendo xixi em terreno para se apropriar, não tem nada a ver. Ou sair ungindo coisas, como se isso tivesse algum poder sobre o demônio. Não tem, irmãos, não tem. Nada disso vai fazer um demônio deixar de agir ou sair de um lugar por causa dessas coisas. Isso é bobagem. A batalha espiritual e a grande batalha espiritual que nós travamos, querido, é para permanecer firmes nos caminhos do Senhor. É vencer as lutas, é vencer as crises da vida, é vencer as angústias que nós experimentamos na caminhada cristã, as decepções muitas vezes, mas mesmo assim continuar firme no Senhor, continuar no caminho, não se desviar do caminho e nem parar aquilo que está fazendo por causa de alguma dor, de algum sofrimento, de alguma crise, sabe? É isso que caracteriza a vida cristã, irmãos. É isso que caracteriza a vida cristã. E eu queria estudar com vocês, querido, aqui alguma dessas ciladas do diabo na vida da igreja, sabe? Pegando os exemplos bíblicos que a gente puder pegar aqui e tentar extrair disso alguma coisa que nos ajude na nossa caminhada. Olha, querido, o diabo e todos os seus poderes, todas as forças das trevas que agem ao comando dele, entendeu? Que estão debaixo da direção do diabo, eles têm um único objetivo central. Eles trabalham com um propósito: destruir a obra de Deus. E a obra de Deus somos nós, irmãos. O diabo veio para destruir. O inimigo veio para isso. É quando nós estamos afundados, irmãos, muitas vezes no pecado, ou muitas vezes afundados nas nossas crises, paralisados, sem conseguir ver perspectiva para frente, sem conseguir manter a esperança, sem conseguir manter o andar cristão, nessas horas que o diabo se dá por satisfeito, porque está ali alguém que carrega a glória de Deus, que foi criado à imagem e semelhança de Deus, e que está ali vivendo um inferno na terra. Eu sei que não há comparação, mas
na minha timeline do Instagram e às vezes do Twitter, vez ou outra, quase toda semana eu vejo, mostrando aquelas pessoas lá nos Estados Unidos com aquela droga lá, não esqueci até o nome aqui, eu não lembro o nome. As pessoas parecem um bando de zumbis. Irmãos, é um negócio muito estranho. Você olhar o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, transformado naquilo, irmãos, é um negócio muito assustador, sabe? É um tipo de degradação que não tem explicação, irmãos. Aquilo, querido, aquilo exalta o inimigo, sabe? Aquilo manifesta o poder do diabo sobre a vida das pessoas. As pessoas são levadas a um tipo de escravidão, irmãos, que elas parecem um bando de animais no meio da rua. É um negócio muito estranho, irmãos. Nós não podemos, querido, as pessoas que poderiam, a gente fala muito de governo e bota muita confiança, muita esperança em governos, mas nós não deveríamos esperar muito de governos, irmãos. O governo, por melhor que o seu trabalho social, a sua pasta da área social seja boa, bem desenvolvida, nada que o governo faça tem o poder de dar vida às pessoas. Nada, irmãos. De forma alguma, entendeu? Tudo que o governo faz, ele faz apenas no nível humano. Ela pode desenvolver boas atitudes, boas obras, né? Bons planos, na verdade, nessa área, mas mudar uma pessoa, transformar uma pessoa, querido, só o poder de Deus pode fazer isso, entende? Não há poder humano, não há instituição humana que possa mudar e transformar a vida de uma pessoa. Não existe isso, querido. Não existe. Obra social, por melhor que seja, não tem o poder de transformar o ser humano. Somos nós como igreja, irmãos. Somos nós como igreja. É lógico que para isso nós precisamos buscar o Senhor. Eu quero fazer agora em julho, um dia na presença do Senhor. O dia todinho. Eu vim para cá de manhã umas 9 horas, depois do café da manhã. Nós vamos tirar um dia para nos consagrar ao Senhor, nós vamos jejuar. E entra 9 da manhã para sair 9 da noite. São 12 horas ininterruptas na presença do Senhor, adorando, orando e ouvindo a palavra de Deus. É lógico, quando eu planejo isso eu já sei. Eu vou contar com um número mínimo de pessoas, né? Até mesmo aqueles que vão estar envolvidos, porque o Ministério de Intercessão vai estar envolvido, o Ministério do Louvor vai estar envolvido e os líderes estarão envolvidos. São essas pessoas que estarão à frente, né? Cada um nas suas respectivas áreas, nós estaremos aqui trabalhando. Mas eu sei que a maioria não vão vir, querido. Ou se vem, não consegue permanecer o dia todo. Sabe por quê, irmãos? Porque o nosso coração não está totalmente conectado ao Senhor. Nós estamos dando ouvidos ao diabo, irmãos. Eu não estava aqui, eu estava na quinta-feira, estava aqui, mas na sexta eu não estava aqui. Eu estava acompanhando as imagens do que aconteceu aqui na festa do aniversário da cidade. Irmãos, eu não sei se vocês viram isso nas redes sociais. A bagaceira, querido. A degradação, sabe? O ser humano indo... Meu Deus do céu, eu vi uma menina subindo no palco, beijando na boca de um cara lá, e de 4, rebolando, e eu fico olhando aquilo, meu Deus, que coisa vergonhosa, querido, que negócio, mas o mundo gosta disso, o mundo aplaude isso, as pessoas têm prazer nisso, irmãos, têm prazer nisso. E sexta-feira de manhã, eu levantei, e tinha um monte de gente na praça, eles foram na quinta-feira à noite, e só saíram dali na sexta-feira de manhã. Não há tempo ruim, não tem sono, não tem cansaço. O mundo se entrega aos seus prazeres de forma que nos envergonha, irmão. Sabiam disso? Porque nós, para ir à casa do Senhor, a gente se enche de coisas. Se tá com a unha está encravada, eu não vou não porque minha unha está encravada. Irmãos, não se entrega não, irmão, pelo amor de Deus. Qualquer motivo
é motivo para não vir. Qualquer motivo é a desculpa perfeita para não se envolver. Enquanto que as pessoas do mundo, querido, elas abraçam os seus prazeres e abraçam isso com muita força, sabe, com muita impetuosidade. Eles fazem mesmo e você olha, né, e fica assim, meu Deus do céu, se houvesse tanta disposição do povo de Deus para viver para Deus dessa forma, nós faríamos a diferença na cidade. Mas não há a mesma alegria. Irmãos, escute o que eu vou te dizer. Eu sei que eles fazem isso movidos por bebidas, mas a alegria que o mundo manifesta diante dos seus altares envergonha o povo de Deus diante do altar do Senhor. É sério, querido. É vergonhoso, irmãos. A gente canta, eu estava vendo o vídeo, as pessoas fazendo os vídeos cantando, e elas cantam, você percebe, irmãos, não é uma coisa só da boca para fora, sabe? Há uma paixão naquilo, e eu olho para aquilo e eu fico assim, meu Deus do céu. E a gente vai fazer o louvor ao Senhor, nós estamos adorando a Deus, e você percebe que as pessoas, elas estão balbuciando alguma coisa, quase não saem. Falta vida, falta alegria, falta prazer. Eu não entendo, irmãos, essas coisas. Eu juro para vocês que eu não entendo. A única coisa que eu percebo é que há muita manipulação maligna na nossa vida, nos levando a um tipo de frieza, sabe, de comodismo espiritual, um tipo de conformismo espiritual, e a gente pensa que só o fato de ir à igreja já é suficiente para Deus. Nós devemos amar a Deus, querido, com todo o nosso ser, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma. É assim que deveria ser o nosso louvor ao Senhor. Tá, feito isso, vou voltar aqui para as nossas ciladas, senão nem começo a ministrar com vocês. Vamos falar de ciladas, irmãos. Desse agir do diabo na vida das pessoas, com a intenção de destruí-las. Não é destruir no sentido de fazer você perder salvação. O diabo sabe que um crente nascido de novo não perde salvação, irmãos, mas pode levá-lo a uma vida infrutífera, a uma vida sem alegria. Você consegue imaginar algo mais contraditório? Um crente que não tem alegria. Eu não estou falando que a gente passe por um mau momento, eu sei disso. Há momentos de dor, momentos de tristeza na caminhada cristã, não é isso. Mas o que deveria caracterizar a nossa vida, querido, é a alegria. Olha só, a primeira aqui é a cegueira espiritual. Isso é uma ação maligna na vida das pessoas. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento do descrente, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. O assunto aqui de Paulo, querido, é exatamente a questão da pregação do evangelho e a resistência do homem ao ouvir o evangelho. Tá? Essa é a questão aqui. Eles não acreditam na mensagem do evangelho, e Paulo está dizendo aqui por que eles não acreditam. Mas isso é interessante, né? Se você, e quem está aqui e prega nas células, sabe, eu vou para diante de Deus assim, eu fico quase, irmãos, a cabeça chega a dói, me dá uma angústia. Senhor, eu não entendo. Eu tenho pessoas ali que estão toda semana ali ouvindo a palavra, Senhor, e a gente se esforça para pregar o evangelho, para ser fiel, entende? A gente vai tentando realmente fazer as coisas certas, e as pessoas estão ouvindo uma semana, um mês, um ano, 5 anos ouvindo, e ela não muda de vida, ela não toma uma atitude. E eu não entendo isso, irmãos. Eu juro que eu não entendo isso. O texto diz aqui, querido, que eles não entendem porque o diabo cegou o entendimento delas. Mas a minha luta com Deus é assim, eu sei disso. E a gente ora por isso. Eu não sei vocês, mas a minha oração é essa: Deus, abre o entendimento. Eu não começo uma pregação, irmão, sem pedir a Deus que abra o nosso entendimento.
sem pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento para que a gente entenda aquilo que está ouvindo. Não é só compreender intelectualmente. Eu sei que o diabo é poderoso, eu sei que o diabo arma cilada, eu tenho esse conhecimento, mas isso não mexe, isso não muda nada em mim, isso não me leva a me posicionar, isso não me leva a fazer nada. É só um conhecimento que eu tenho, como eu sei que 2 mais 2 é 4, entendeu? Não vai fazer muita diferença na minha vida. Eu estou falando de mudança, irmão, sabe? É quando a palavra vem que muda o nosso coração. E eu digo, Deus, o que está acontecendo? Por que as pessoas não... Porque minha questão não é a pessoa, irmãos. Tanto é, eu não constranjo ninguém, se ela não forço ninguém a querer se aceitar a Cristo. Vocês sabem como é. Raramente eu faço apelo, entendeu? Raramente eu faço um apelo. Muito, muito raramente mesmo. Porque eu sei que não é exatamente essa questão que vai fazer com que as pessoas sejam convertidas. É o poder de Deus agir na vida delas. E a minha esperança é exatamente essa, irmãos, que ao pregar o Evangelho, o Espírito de Deus abra o entendimento. Mas por alguma razão, irmãos, o diabo continua mantendo as pessoas em escravidão, cegando. É um tipo de poder maligno, irmãos, que somado à incredulidade humana e o fato do ser humano não querer Deus, entende? Eu convido vocês a ouvirem as 2 últimas reflexões. Eu vou postar amanhã uma, era até para ter postado hoje, né? Vou postar amanhã a outra mensagem a respeito disso. O homem não quer saber de Deus, irmãos. O homem natural, ele não se importa com Deus. É a coisa mais assustadora que existe na Bíblia, é exatamente isso. A inclinação da carne não se submete à vontade de Deus. Porque o homem, ele é o seu próprio Deus, entende? E a maior dificuldade do homem é exatamente essa, se submeter a alguém. O homem não quer se submeter a alguém. Nem que seja Deus, ele não quer se submeter. A nossa grande dificuldade, a nossa maior dificuldade como cristãos, de viver a vontade de Deus, de experimentar realmente da vontade de Deus, do poder de Deus, é a nossa dificuldade em nos submetermos a Deus, irmãos. Nós temos dificuldade com isso. Crentes. Aqui eu não estou mais falando de pessoas descrentes, não. Estou falando do crente mesmo. Ele não se submete, entende? Não submete. Ele conhece o mandamento, ele sabe o que diz a palavra, ele sabe o que Deus quer dele, mas ele não se submete. É uma questão de a minha vontade, ela precisa prevalecer, mesmo que seja contra Deus, mesmo que isso me quebre lá na frente. Eu conheço pessoas, irmãos, e eu já disse para pessoas já, falando para elas, você viveu essa vida todinha, fazendo a sua vontade. Olhe para a sua vida e veja qual foi o resultado disso, me diga. Ah, pastor, tá, vai continuar insistindo? É o engano do diabo, lá no Jardim do Éden, você lembra, irmãos? É verdade que o Senhor disse para vocês não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Vocês não podem nem tocar nela. Não, Deus não disse isso, não. O diabo disse, é mentira, Deus está mentindo para vocês. Ele sabe que se vocês comerem, vocês serão que nem ele. E Eva não hesitou, irmãos. Ela acreditou, ela foi enganada mesmo. Ela acreditou. Ela pensou que se comesse, ela seria como Deus. Continua sendo um engano, irmãos. Nós queremos ser deuses. Todas as confusões, todas as brigas que você possa imaginar, querido, parte desse princípio do homem não se submeter a outro. De nós queremos que a nossa vontade prevaleça. A suprema realização do diabo, querido, consiste em persuadir o homem de que justamente naquilo em que ele está mais escravizado, é onde ele é mais livre. Eu não sei se vocês entendem isso aqui. O ardil principal, supremo do diabo, é convencer uma pessoa. Você consegue imaginar? O cara está vivendo uma vida de pecado, está vendo a imoralidade, está vivendo uma vida completamente torta, às vezes sofrendo as consequências,
mas ele acredita que ele é livre, que ser crente é que é ruim, ser crente é ser bitolado, é ser escravo. Ele é livre para fazer o que quiser. Gente, o camarada sofre as consequências da sua vida e ele não se dá conta de que ele está em escravidão. Quanto mais rejeitam o evangelho, mais inteligentes e sábias as pessoas se sentem. Sabiam disso, irmãos? Eu não sei, querido, as pessoas elas vêm às nossas células, participam conosco, mas muitas delas, querido, não conseguem entender aquilo que nós falamos na célula. Não, quando eu digo entender, irmãos, não estou dizendo que elas não conseguem perceber aquilo que você está falando, entendeu? Elas acreditam que existe um inferno, um céu, essa coisa toda, mas esse é um entendimento, irmãos, isso está na base. Escute o que eu vou te falar, querido. Minha esposa era para pregar hoje, né? Aí, ontem à noite ela perdeu a voz, amanheceu sem voz, aí de amor, não posso pregar, eu tive que me virar. Aí eu pensei, vou voltar para 1 Coríntios. Eu sentei ali e comecei a estudar 1 Coríntios, aí eu vi, não dá para terminar isso aqui hoje não, vai ser muito difícil de eu finalizar isso aqui, essa mensagem. Mas o texto em si tem uma mensagem simples. Todo entendimento espiritual é fruto do agir do Espírito Santo na vida das pessoas. Se você, ouvindo a palavra, e você tem uma percepção espiritual daquilo que você ouviu, você pode ter certeza que isso é uma obra do Espírito Santo. O homem, por si só, ele não consegue ir além do natural, irmãos. Nós estamos limitados, entende? É por isso que os sábios dessa era não conseguiram perceber o plano de Deus. Eles viram a Jesus, eles viram os milagres de Jesus, tudo o que ele fez, testemunharam a ressurreição de Jesus, mas não conseguiram perceber o que estava de fato acontecendo. Não é interessante isso? Imagine os líderes judeus daquela época. Eles sabiam que Jesus ressuscitou, irmãos. Pagaram os guardas para inventar uma história, mas eles foram testemunhas, eles sabiam que Jesus... Imagine, querido, você saber que um homem foi morto e depois de 3 dias ressuscitou e você não se curva a isso. É um tipo de cegueira espiritual, querido, que só se explica aqui por uma ação maligna na vida daquelas pessoas. Eu estava lendo isso aqui, querido, e eu ouvi uma frase ontem, acho que foi ontem, do Olavo de Carvalho. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim, olha, quanto mais burra uma pessoa é, mais ela se acha inteligente. Aí ele diz, está vendo essa estante aqui? Essa estante de livros aqui significa que eu preciso aprender. Quando eu não sei alguma coisa, eu recorro a um livro ou eu compro um livro para aprender aquilo. Aí ele diz, uma pessoa que se acha inteligente, ela não quer ler. Ela acha que sabe. E eu conheço pessoas assim, irmãos, que se acham mais inteligentes do que os outros. E que mesmo depois de quebrar a cara, mas de quebrar a cara de uma maneira vergonhosa, ainda não dão um braço a torcer, irmãos. Continuam na mesma petulância, no mesmo orgulho, na mesma falsa, nessa pseudo-inteligência, sei lá como é que eu chamo isso, entende? O Olavo de Carvalho, querido, ele é uma espécie de Desi Gonçalves intelectual, sabe? Por isso que as pessoas não gostam muito dele. Ele era, na verdade, ele morreu, morreu ano passado, há 2 anos atrás. Escute, querido, escute. As pessoas que não conhecem a Cristo, elas não conhecem a Cristo, não é porque ela tem que ouvir a mensagem, elas não conhecem a Cristo porque o diabo cegou. Há um véu que cobre o entendimento e a palavra não pode, sabe, a não ser que o Espírito Santo rompa com esse véu,
a palavra não consegue alcançar o coração das pessoas. Eu não consigo achar uma explicação, irmãos, eu criei uma forma de tentar explicar isso, tá? A palavra chega à mente, mas ela não alcança o coração. Aí não há mudança. O diabo colocou um bloqueio. O texto diz isso, não estou inventando, irmãos. O texto diz que o diabo cegou o entendimento das pessoas. O diabo colocou, as pessoas ouvem, mas tudo que elas aprendem fica aqui no nível do entendimento, não desce para o coração. E porque não desce para o coração, não tem mudança, não tem mudança. Acontece conosco, escute isso, irmãos. Eu já venho dizer isso para você. Eu preciso orar pelo poder do Espírito Santo na hora da pregação, mas vocês devem orar pelo poder do Espírito Santo para receber a palavra de Deus, porque vai acontecer a mesma coisa com vocês também. Mesmo que vocês tenham, o véu já foi tirado, mas de alguma forma, entendeu? De alguma forma a palavra ainda não consegue produzir em vocês o efeito que deveria produzir. Porque vocês ouvem semana após semana, irmãos. Segunda, terça, domingo, terça e quarta. 3 vezes por semana, isso sem falar das vezes que assistem pelo YouTube da vida, pelas redes sociais. E qual é a mudança que a gente percebe, irmãos? É muito pouco, querido. É muito pouco. A segunda questão da cilada do diabo, irmãos, está nas dúvidas. Nas dúvidas. Novamente, Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto da árvore do jardim? O diabo está plantando no coração da mulher uma semente de dúvida. Eles são, o diabo e toda a corja de demônios são especialistas em plantar, querido, em gerar dúvidas na mente dos filhos de Deus. Dúvidas quanto ao chamado ministerial, dúvidas quanto ao amor de Deus, dúvidas quanto ao caráter e intenções de Deus, quanto à salvação, dúvidas, irmãos, dúvidas. Você quer ver uma coisa interessante de como isso acontece? Olha isso aqui, irmãos, olha, eu vou ler o texto porque o bom é ler mesmo. Mateus 16, a partir do versículo 13, porque você tem uma percepção do que está acontecendo, do que foi realmente dito, tá? Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, e ainda outros dizem que o Senhor é Jeremias ou um dos profetas. Aí ele pergunta: e vocês? E vocês? E aí, irmãos, Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus disse para Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue. O que ele está dizendo? Isso não é fruto da compreensão que tu tens. Isso não é fruto de algum entendimento humano. Isso é porque meu Pai que está nos céus revelou para ti. Você teve uma revelação, Pedro. Esse entendimento de quem eu sou não partiu da observação que tu fez a respeito da minha vida ao caminhar comigo. Isso não é fruto de algum tipo de pensamento, alguma conclusão, algum tipo de dedução. Não, o que você fez, o que você disse foi uma revelação. Deus, o Pai, te deu uma revelação de quem eu sou. Isso é simplesmente tremendo, querido. Pedro recebeu uma revelação divina e não tinha se dado conta, irmãos. Mas sabe o que é curioso, querido? Olha só, irmãos, versículo 21, eu li até o 17, agora eu vou ler o 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário, olha só, quem eu sou, quem as pessoas dizem que eu sou, quem vocês dizem que eu sou. Pedro diz: o Senhor é o Cristo, Filho de Deus. Tá, agora deixa eu explicar uma coisa para vocês. Versículo 21, desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Ele começou a explicar, tá? Ele começou a ensinar sobre isso. Aí Pedro ouvindo, né? Versículo 22, então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo dizendo:
Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro, isso na frente do discípulo, querido: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Irmãos, sabe o que está acontecendo aqui? Num momento, Pedro tem uma revelação de Deus. No outro, mas é o mesmo percurso. Sabe? Ato seguinte, ele tem uma revelação do diabo. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo a Pedro: você ainda não entendeu, Pedro, né? Você está questionando a minha missão eterna. O Senhor Jesus Cristo, querido, ele veio para morrer, mas Pedro questionou isso, duvidou disso, na verdade, contestou a Jesus de maneira muito ressentida. Tudo isso porque o diabo plantou uma semente de dúvida no coração de Pedro a respeito da missão de Jesus. Sabiam disso, irmãos? O Senhor está explicando, não foi só, ele começou a explicar, e Pedro começou a ouvir, e de repente o diabo vem e sopra algo no ouvido de Pedro, no coração de Pedro. Está errado isso? Irmãos, eu não sei dizer exatamente o que o diabo soprou, querido, mas eu posso dizer a vocês, querido, que ele enganou Pedro ali, que ele gerou dúvida no coração de Pedro com relação à missão de Jesus. Ele questionou a missão de Jesus. Pedro praticamente quis repreender Jesus por causa da sua missão, irmãos. Olha, querido, nesse sentido aqui, que Efésios 6,16 diz assim, olha: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ali o diabo acertou uma flecha bem na mente de Pedro, sabe? Olha, isso é verdade, irmãos. O diabo, ele sempre vai insinuar todo tipo de dificuldade, de dúvidas na nossa mente, no nosso coração. E isso, querido, com a intenção de nos impedir de confiar no Senhor, de crer em Deus, de descansar no Senhor. A gente precisa entender isso, irmãos. Nós na nossa caminhada, em meio às lutas que nós passamos, muitas vezes nós somos enganados pelo diabo e nós não nos damos conta disso. Nós não gostamos muito de espiritualizar as coisas. Escute isso: todo pensamento, ele tem basicamente 3 origens. Ele pode vir de Deus, ele pode vir de nós mesmos, tá? Mas ele pode vir também do diabo. O diabo tem o poder de colocar pensamentos na mente de uma pessoa, irmãos. Não há dúvida com relação a isso. Se você duvida disso, irmãos, você desconhece a palavra de Deus. Ele usa circunstâncias, ele usa pessoas, às vezes pessoas até bem intencionadas, para gerar dúvida no nosso coração a respeito de Deus, a respeito de quem nós somos, a respeito do nosso chamado, a respeito da nossa missão como filho de Deus, a respeito da nossa salvação, irmãos. Quem nunca experimentou aqui, diante de um fracasso moral, diante de algum tipo de fracasso na vida cristã, a tristeza e aquele pensamento de que você talvez não seja filho, de que você talvez não seja filha, entendeu? Quem aqui nunca questionou a sua salvação, na verdade? Outra coisa que o diabo faz muito, e eu estou já temeroso aqui por causa do tempo já, irmãos. Né? Eu vou lhe tomar o domingo que vem, viu? Preciso, porque eu não vou terminar a mensagem hoje, não. Olha só, irmãos. Espírito de temor e negação. Mateus 26, a partir do versículo 31. Então Jesus disse aos discípulos: esta noite serei uma pedra de tropeço para todos vocês, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vocês para a Galiléia. Mas Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: ainda que o Senhor venha a ser um tropeço para todos, nunca o será para mim. Mas Jesus lhe disse: em verdade lhe digo que nesta noite
Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro insistiu: ainda que me seja necessário morrer com o Senhor, de modo nenhum o negarei. E todos os discípulos disseram a mesma coisa. Aqui está, irmãos, e Pedro era assim, irmãos, tá? Aqui está um homem confiante e leal ao seu Senhor, tá? Ele está disposto a morrer com Jesus. E, querido, eu espero que você entenda, querido, que nesse momento aqui não há dúvida nem medo no coração de Pedro, entendeu? Pedro não está aqui apenas falando da boca para fora, ele realmente está disposto a ir às últimas consequências por amor de Jesus. Mas, aí o texto traz uma coisa interessante, irmãos. Eu estou no capítulo 26, agora eu vou para o versículo 73. Pouco depois, os homens que estavam ali vieram a ele e disseram: nós sabemos que você é um dos discípulos dele pelo seu modo de falar. Pedro começou a amaldiçoar e jurar: eu não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então Pedro lembrou-se do que Jesus tinha dito: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando e chorando amargamente, queridos. Olha, irmãos, há uma tendência no nosso coraçãozinho difícil de lidar, de olhar para Pedro e apontar o dedo e acusar Pedro de dizer que ele é um tipo de falastrão, que ele é um cara covarde, querido. Agora, irmãos, nós não podemos negar, irmãos. Primeiro que ele era realmente impulsivo com as palavras, isso aí a gente não nega, tá bom? Mas eu espero que você entenda que o que aconteceu aqui não foi só um Pedro covarde que negou o seu Senhor, irmãos. Se você pensa dessa forma, é porque falta conhecimento da palavra de Deus. Lucas 22, 31 diz uma coisa simplesmente assustadora. Lucas 22, 31. Simão, Simão, isso é Jesus falando com Pedro: eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. O diabo foi a Jesus e pediu permissão a ele para peneirar. Sabe o que significa essa palavra aqui, querido? Significa agitação interna, entendeu? Tentar a fé de alguém até o limite máximo dela. Foi o que o diabo fez com Pedro e com os outros. Ele pediu permissão, graças a Deus por isso, né? Ele pediu isso. Isso aponta, querido, aqui para um tipo de ataque muito feroz da parte do diabo. E, novamente, irmãos, foi o diabo que pediu. É a ação do diabo, não é a ação de demônios. É o próprio diabo que está agindo, que está peneirando aqui esses discípulos, principalmente Pedro, irmãos. Olha, querido, é muito importante que você entenda isso. É muito importante que você entenda. O Pedro ali estava diante de uma atitude maligna muito forte. A ação maligna no coração de Pedro, na mente de Pedro, na mente daqueles discípulos, irmãos, o diabo agindo ferozmente, entendeu? Para ver até que ponto realmente aqueles homens criam em Jesus Cristo, até que ponto eles estavam dispostos a servir a Cristo. E nenhum deles passou no teste. Todos eles foram reprovados. Todos abandonaram Jesus. Sem exceção, irmãos. Sem exceção. Eles não aguentaram a pressão maligna na mente. Queridos, eu não tenho ideia de que tipo de pressão o diabo fez na vida daqueles homens. Mas eu posso dizer a você, querido, que não foi algo simples assim. Pedro não negaria Jesus, irmãos, assim de qualquer forma, sabe? O tipo de terror impresso no coração e na mente de Pedro deve ter sido uma coisa assim inimaginável, irmãos. Uma ação, sabe, não sei se você já percebeu, a Bíblia chama de dia mau. Tem dia mau que o diabo parece que invoca todos os seus poderes e vem contra o crente para massacrá-lo. Ele fez isso com Pedro aqui, querido. O medo de morrer, o desespero. Pedro era um cara casado. O diabo deve ter usado toda a história de Pedro para massacrar Pedro, a ponto de ele negar Jesus ali. E ele negou. A gente nunca deve olhar para esse caso de Pedro aqui, irmãos, olhando só para o Pedro, entendeu?
Pedro é porque esse era o temperamento de Pedro, é porque isso era o jeito dele mesmo. Ele era de falastrão, mas na hora do pega para capar, ele dá um jeito de fugir. Não, não foi só isso, não, irmãos. Não foi só isso. Porque o texto diz que o diabo pediu a Jesus para peneirar esses discípulos. O diabo foi lá, obteve autorização para provar realmente a fé daqueles homens. Eu só digo uma coisa a vocês, irmãos, que Deus me livre de algum dia passar por algo dessa natureza. Sério. Porque há momentos na vida, irmãos, que a gente só não se desespera por causa da misericórdia de Deus. Há tempos na nossa caminhada cristã que a gente só não surta por causa do amor de Deus e da misericórdia de Deus. Porque o diabo parece que invoca todos os seus poderes para nos atacar, irmãos. De todas as formas que você possa imaginar. A maior parte das nossas lutas vividas no nível familiar, no social, no trabalho, a maior parte delas, querido, eu não vou dizer todas, mas a maior parte delas é fruto de ação maligna. Eu não estou desculpando pessoas ou não, nada disso. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes, por aquilo que nós fazemos, e isso a gente não discute. Eu só estou dizendo que o panorama completo não engloba apenas pessoas. É o que o texto diz, irmãos, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue. É contra principados e potestades e dominadores da região celestiais, é contra esses seres malignos, entendeu? Que estão agindo, que estão manipulando, que estão tentando nos manipular, tentando minar a nossa fé, tentando minar a nossa alegria no Senhor, tentando minar o nosso serviço no Senhor, tentando nos prostrar, nos deixar pelo caminho, irmãos. Alguém falando sobre estratégia militar, ele disse que para o inimigo, o exército inimigo, é melhor um soldado ferido do que morto. Porque o soldado morto, irmãos, você deixa para lá. Um soldado ferido, você tem que carregar ele, entendeu? Ele vai ocupar a outra pessoa. O diabo faz isso, irmão. Ele não pode nos matar. Não tem poder para isso. Deus não vai dar permissão para isso. Mas ele pode nos adoecer. Ele pode nos deixar prostrados. E há muitas e muitas pessoas na vida cristã, querido, que elas estão prostradas e elas não saem dali faz muito tempo. Não conseguem avançar. Estão debaixo de uma ação maligna. Ah, pastor, mas eu sou vítima. Não, ninguém é vítima, irmãos. Escute isso. Deus não trata ninguém como vítima. Nenhum de nós, por mais fraco que sejamos, por mais inexperientes que sejamos, nós não somos vítimas. Que isso fique bem claro. Eu não estou aqui vitimizando ninguém. Ninguém é vítima. Mas eu também não posso negar de forma alguma a ação maligna na vida das pessoas. Não posso, querido. Vamos nos colocar de pé? Lembre-se, irmãos, lembre-se. Temos um inimigo. Temos um inimigo. Esse inimigo é poderoso, é maquiavélico, é astuto, é sagaz. E o propósito do diabo é te deixar prostrado na caminhada cristã, de maneira que você não produza, de maneira que você não dê frutos. É alguém que está ali para ser carregado, em vez de estar servindo e trabalhando, precisa de alguém para carregá-lo. Essa é a principal missão do diabo, querido, na vida de um crente. Saiba disso. Não se engane, querido, não se engane. Não fantasie com a vida cristã. A batalha é real, a guerra é real, é verdadeira. E todos nós estamos inseridos nela, sem exceção, tá bom? Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Nós damos graças ao Senhor porque temos a oportunidade de aprender, Senhor. Nós estamos nos expondo à Tua palavra e a minha oração, Senhor, é que o Espírito Santo faça com que essa palavra alcance o nosso coração. Não permita que essa palavra fique apenas no nosso intelecto, Senhor, mas que ela alcance o nosso coração, porque aí, Senhor, meu Deus Pai, haverá mudanças em nós. Aí haverá transformações.
E o nosso desejo é exatamente por isso, Senhor. Queremos ser moldados pela Tua palavra, Senhor. Queremos ser transformados pela Tua palavra, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor seja conosco, que o Espírito nos fortaleça e nos ajude a permanecermos firmes e inabaláveis na nossa caminhada, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.